9930-5489. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 553 Arando Garanhuns, Pernambuco. 2022 chegou e o Popular Supermercado preparou diversas ofertas para você brindar este novo ciclo com muita economia. No açougue, padaria, hortifruti, em toda loja tem ofertas de verdade. E o melhor, você pode pagar em até 2 vezes em todos os cartões, com vale alimentação, uma infinidade de opções. Visite-nos, Popular Supermercado, levando economia para sua casa. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Preço mais baixo que você já viu é no Atacadão, seu parceirão. Steak de frango, perdigão congelado, 100 gramas, 1,29. Biscoito Marilã Cream Cracker especial, pacote 350 gramas, 3,29. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, 8,19. Compre e comprove. Atacadão Garanhuns, na BR 423, quilômetro 94. Na entrada de Garanhuns, após o posto da Polícia Rodoviária Federal. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. A rede de farmácias Deon agora é DH Farma. Mudamos de nome, renovamos a marca e mantemos a tradição de fazer muito mais por você e sua família. Não esqueça, Deon agora é DH Farma. E quem ganha com isso é o cliente. Marca nova, lojas renovadas, maior mix de produtos para a saúde e a sua beleza. E vantagens exclusivas para o cliente. DH Farma, o caminho da saúde, desde 1973. Em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Eita, na Barra Nova Magazine tá bom demais de comprar. São os melhores preços e melhores prazos. Na Barra Nova Magazine só tem produto de qualidade comprovada e, sem dúvidas, também o melhor atendimento de toda a região. E o melhor, toda a loja em até 10 vezes. Praça São Vicente, número 51, no centro de Saloá. Telefone 0 operador 87 3782 1166. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$1.000 no Giro da Sorte desse último domingo. José Antônio Leite de Oliveira de Pesqueira, Pernambuco. José Gabriel Ramos da Silva de Garanhuns, Pernambuco. Maria Luísa Rodrigues de Itaíba, Pernambuco. Franciel de Souza Barros de Bimirim, Pernambuco. Maria Aparecida e Ana Alice de Pesqueira, Pernambuco. Adilson Souza de Arco Verde. Verônica de Fátima B. Alves de Arco Verde. José Beraldo Alves do Nascimento de Venturosa, Pernambuco. Nelson Cavalcante de Itaíba, Pernambuco. E Giane Vieira Goia de Bimirim, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte! O início é pequeno, não tem vou aprendendo. Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Verdade é o que somos, para ser o que nós quisermos. O aprendizado é para vida e não para. Irmão, outra oportunidade seja a melhor versão. Toque sua identidade livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. A Uninasal não para. Inscreva-se agora. Onde está a esperança? Está na capacidade de superar e seguir em frente no caminho da retomada. A gente aqui aprende a liderar, gerir equipe, trabalhar em equipe, gestão de pessoas, várias coisas que vão acrescentando na nossa personalidade e tornam a gente profissional e uma pessoa melhor. Eu quero ser uma designer para o resto da minha vida e eu estou preparada para isso. O Plano Retomada é Pernambuco retomando a esperança. Governo de Pernambuco. Sempre do seu lado. CYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM, estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante.
Matheus Fernandes. 12 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. E o Quarto Poder está na área novamente, meus amigos. Dia 11 de janeiro, e comigo, de segunda a sexta. Rapaz, está bem pertinho de eu dizer futuramente meu pretenso advogado, mas por enquanto meu bacharel em Direito, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Matheus, vou começar o programa de hoje aqui com nota de pesar, tá? É verdade. Nosso amigo Zé Neto, infelizmente, nos deixou essa manhã. A gente teve a notícia agora. É verdade. Para quem é daqui de Garanhuns, todo mundo conhece o Zé Neto, um cara... Um amigo nosso, amigo demais de todas as pessoas. Todo mundo que conhece o Zé Neto sabe que ele é um ser humano fantástico, muito alegre. O funeral vai acontecer lá na funerária suíça, tá? E o sepultamento vai ser às 4 horas. Às 4 horas. Lá no cemitério de São Miguel, tá? Só deixar essa nota de pesar aqui em lamentação. Eu desejo força para a família, tá? E para todos os amigos do Zé Neto, que era um cara, sem dúvida, ímpar. Fantástico. Com certeza. Olha, e para acompanhar as redes sociais do Quarto Poder, você fica ligadinho pelo QP Quarto Poder. Quem está acompanhando já sabe que temos convidados hoje especiais, vão estar aqui batendo um papo com a gente, trazendo uma pauta que é pauta coração desse programa, né, Lucas? Educação. A gente sempre trata com o maior carinho e respeito e defende aqui da melhor maneira possível. Hoje, dia 11, é a primeira entrevista do ano que a gente abriu aqui os microfones, fiz questão. Já vou mandar um abraço aqui, que ele está sempre ligadinho também. Pedro Falcão, ex-reitor da UPE, encerrou o ciclo dele na reitoria da UPE, mas está sempre ligadinho aqui também para segundo tenório. O pessoal que está sempre ouvindo a gente, tá? Lá pelas redes sociais você descobre quem é que vai estar aqui, eu só anuncio isso geralmente no segundo bloco, mas é um pessoal que já bateu um papo aqui com a gente. A gente tem, às vezes, bastante gente da cidade dele aqui, de uma das cidades aqui, São Bento do Una, eu já posso anunciar aqui, tem um São Bentense aqui conosco hoje, e inclusive também fala conosco hoje mais um deles lá, professor Écio Costa, traz os detalhes da economia, né? Mas antes a gente vai a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, são 12h04, fica com a gente. Quarto Poder. Em Capoeiras, todo mundo ouve. Marano, a superpotência liberando. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. A Metal Mecânica Joás é referência em serviços de torno e fresa, além de realizar manutenções em máquinas agrícolas, bombas d'água, forrageiras e ensiladeiras. A Metal Mecânica Joás também fabrica peças sob encomenda, de acordo com sua necessidade. O lugar certo para manutenção e criação no segmento de usinagem, serralharia e caldeiraria é na Metal Mecânica Joás, Rua Pero Vaz de Caminha, bairro Aloísio Pinto, em Garanhuns, às margens da BR-424. Ou ligue DDD 87 99992 6561. Mais de 30 anos de excelência em metal mecânica. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h06, estamos de volta aqui com o Quarto Poder na Rádio Marano, que é a rádio que todo mundo ouve. E sem mais delongas, a gente traz hoje, nessa terça-feira, dia 11 de janeiro, Anaíne Carvalho, tempo e a temperatura, tá? Segundo ela, tempo instável em algumas áreas do Nordeste. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo continua estável na região Nordeste. Não chove no sul da Bahia, mas em alguns pontos do oeste da Bahia, no Piauí, Maranhão, Ceará e até no litoral do Rio Grande do Norte, a chuva ainda é forte. Nas demais áreas faz sol.
A temperatura na região pode ficar entre 18 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Daiane Carvalho, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 28,1 grau. Rapaz, segue alta, né? Infelizmente, devido ao avanço novamente da pandemia e um pouco da influenza, né, Lucas? O carnaval que a gente tanto comemorava aqui por conta da temperatura, parece, e assim, em quase 100% de certeza, no Brasil inteiro. Eu sei que em algumas capitais, acho que a maioria delas já cancelaram, e as festas vão ter que reduzir, de fato, de forma mais drástica, né, ou até 100%, né, não haverão as festas, devido, obviamente, a algumas peculiaridades, como é a influenza, enfim, e como é o avanço de algumas infecções respiratórias, né, como a gente coloca assim. Olha, o professor Écio Costa aponta para a gente hoje que o aperto monetário está mais próximo e o Brasil precisa se preparar. Rapaz, olha, professor Écio Costa é sempre muito otimista. O Brasil se preparando para a economia seria uma surpresa muito grata, professor. Mas com a palavra, professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre que o aperto monetário está mais próximo e o Brasil precisa se preparar. Esse foi o aviso dado pelo FMI para as economias emergentes após mais preocupações com a inflação. Mas o que isso significa? Com o aumento de juros nos Estados Unidos, como ele vai dificultar a vida dos países emergentes e do Brasil? Bem, o FMI iniciou essa semana com a divulgação de que as economias emergentes precisam se preparar para as altas de juros que vão acontecer lá nos Estados Unidos. Movimentos mais rápidos do que o esperado pelo Fed, que é o Banco Central Americano, podem afetar os mercados financeiros e provocar saídas de capital e depreciação cambial aqui no Brasil. O FMI espera que o crescimento robusto lá nos Estados Unidos continue, com a inflação provavelmente se moderando mais tarde no ano. Um aperto gradual da política monetária lá nos Estados Unidos deve trazer pouco impacto, com a demanda externa compensando o impacto do aumento dos custos de financiamento. Agora, se houver inflação de salários nos Estados Unidos ou gargalos sustentados de oferta, pode acelerar os preços mais do que o esperado e alimentar expectativas de inflação mais rápida, assim provocando altas mais aceleradas dos juros pelo Fed e gerando turbulência nas economias emergentes. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, afirmou que o BC americano pode elevar os juros já agora em março, meses antes do que se espera, e que está agora em uma boa posição para adotar passos ainda mais agressivos contra a inflação, caso sejam necessários. O enxugamento da liquidez do mercado americano vai levar a uma fuga de capitais dos mercados financeiros emergentes, como o do Brasil, em direção aos Estados Unidos, já que quaisquer elevações nas remunerações dos títulos americanos promovem essa debandada de investidores avessos ao risco. O fundo também disse que os mercados emergentes com pressões inflacionárias mais fortes ou instituições mais fracas devem agir rapidamente para deixar as moedas se depreciarem e elevar os seus juros. Ou seja, 2022 será de pressão cambial forte no Brasil, não somente por conta das eleições. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. Bom, a gente já vinha apontando isso, né? Acho que antes de eu chegar aqui, eu estava escutando, obviamente, Amarano, junto com o Tony Duran, e ele vinha falando sobre a questão inflacionária, né? Que, novamente, o vilão saiu como o combustível, né? E só um ponto, infelizmente, é uma notícia ruim para o mundo todo, não só para o Brasil, é que a inflação ainda está acelerada, né? As condições inflacionárias estão aceleradas no mundo inteiro. O despejo de dinheiro para que o pessoal pudesse ter a sua alimentação, enfim, ter sua organização financeira durante a pandemia em que estávamos quase todos restritos, ou quase 100% restritos, né?
era necessário um apoio governamental e o mundo inteiro tomou essas medidas, né? Então, quando a gente produz papel moeda sem produzir a riqueza, né, de fato o valor vigente sobre aquela moeda, a inflação faz o papel dela, né? O produto escasso, o valor aumenta, a gente recolhe aquela moeda, entre aspas, podre, como o professor colocou aqui, é o arroxo monetário, através dos juros e a própria inflação, ela acaba condenando, e geralmente os mais pobres, tá? A gente sabe que eu cheguei nos anos 90 nesse mundo, mas peguei o finalzinho ali da grande inflação. Não, mas a gente conhece a história econômica, né? E um pouco da educação financeira também talvez ajudaria muito esse país, a gente sabe disso. Mas hoje a gente vai tratar a educação de maneira geral, meus amigos. Pessoal do agro que me cobra muito, a gente vai tratar também da área de vocês, a gente vai tratar o pessoal de letras, vai tratar de forma geral da minha querida UFAP, Universidade Federal do Agreste Pernambucano, Federal do Agreste de Pernambuco, que a gente ama tanto. E, sem mais delongas, a partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Olha, é com muito prazer, com muita honra que eu recebo aqui o doutor Iron Melo e também a Emanuele Albuquerque. Eu vou pedir para que ela ligue a câmera dela, acho que ela desligou, não sei se ela está conectada com a gente, mas é o reitor e a pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, está aqui conosco. Agora sim, estou vendo a nossa pró-reitora lá de graduação. Para nós é um prazer, uma grande honra estar recebendo vocês aqui nos microfones da Rádio Marano do Quarto Poder. A primeira entrevista do ano. Fiz questão porque, primeiro que sou bairrista e também vou defender a universidade que me abrigou com muito carinho. E chego à reta final do ano, né? Do último ano, pelo menos, da minha graduação lá. E, para mim, foram momentos muito felizes de estar passando por lá. Pretendo continuar convivendo naquele ambiente que enriquece muito, não só Garanhuns, mas a região do Agreste como um todo. Seja muito bem-vindo, reitor. Um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, ouvintes da Rádio Marano, Quarto Poder, Lucas, Matheus, Emanuele, né, que está lá remoto, Arnaldo, todos os ouvintes, professor Márcio Farias de Moura, nosso vice-reitor, está aqui presente. É um prazer, né, Lucas, estar aqui com vocês, sempre trazendo as informações da nossa querida UFAP, e aí deixando toda a nossa comunidade a par do que tem acontecido nos últimos tempos. Com certeza. Eu quero agradecer também ao vice-reitor estar aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho no tempo, né? A gente enfrentou, infelizmente, eu perdi o convívio dos meus caros colegas por 2 anos, né? A gente praticamente ficou 2 anos sem poder conviver o ambiente da faculdade, que ali enriquece muito. Ali você conhece gente que pensa de forma diferente de você, gente de outros cursos, e acaba ganhando experiência e grandes amizades. Como foi agora do aspecto pessoal, né? Como foi para vocês se afastarem de algo que talvez era o início, né, desse modelo de UFAP, né? Isso. Porque antes era pertencente à Universidade Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, lugar também que tem muitos amigos, mas como foi pessoalmente para vocês se afastar daquele ambiente caloroso ali da educação no estado de Pernambuco? Olha, eu diria que foi um momento terrível, porque nós, na realidade, passamos a ser Universidade Federal do Agreste Pernambuco em final de novembro de 2019. Em março, dia 16 de março, nós tomamos uma decisão coletiva entre todas as instituições federais, a UPE e mais a Católica e os Institutos Federais do Estado de Pernambuco, de pararmos as nossas atividades devido à pandemia. Então foram 3 meses de UFAP, na realidade. E a partir daí nós nos afastamos, começamos a trabalhar remotamente. No início foi, como eu disse, bem ruim mesmo, porque nós não sabíamos. Nós nunca tínhamos trabalhado desse jeito, o mundo inteiro acho que nunca tinha trabalhado desse formato. Então nós levamos um tempo para nos adaptar. E aí fomos nos adaptando, continuamos desenvolvendo as atividades dentro da universidade remotamente, porém com aquela sensação de perca mesmo, de vazio. Porque a gente chegava lá na universidade, estava aquele vazio, a universidade começava a deteriorar. Porque uma casa, quando está fechada, você sabe que com pouco tempo ela começa a aparecer os sinais de abandono. Verdade. Era o que começou a acontecer na universidade. E as pessoas que passavam na rua, passavam ali na BR, diziam, a universidade está abandonada, e estava mesmo. Nós fechamos totalmente, e aí para garantir a saúde, para garantir, evitar a disseminação do vírus naquela época, e aí nós passamos um tempo. E aí fomos voltando gradativo, a universidade continua com suas atividades, voltamos às aulas remotas nos períodos letivos excepcionais,
tivemos muita dificuldade para nos encontrar, mas nos encontramos, é tanto que vocês cursaram 2 períodos excepcionais e depois nós entramos nos períodos letivos normais, só que aí também ainda à distância. Com certeza. Manoel, fique à vontade. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano, aqui do Quarto Tempo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, professor Airão, professor Márcia. É um prazer estar aqui também enquanto pregue, falando com vocês, né? Não só com a nossa comunidade acadêmica, mas com a comunidade externa à nossa instituição, que é tão importante, né? Muito bom a gente ter esse espaço para poder falar não só sobre o que a gente fez durante esse tempo, né, enquanto estávamos no trabalho remoto, mas o que estamos prevendo ou ajustando para a nossa retomada a partir do próximo semestre letivo. Com certeza. Manoel, vou fazer a mesma pergunta para você. O Quarto Poder sempre tem essa preocupação e entender primeiro o CPF, depois o CNPJ. Primeiro o lado pessoal das pessoas. Como é que você enfrentou como pró-reitora de graduação? Como é que viu as pessoas mais apegadas que eu conheço ali da faculdade? Acho que entre elas talvez a doutora Emanuela esteja entre elas ali, com certeza. Como é que foi para a senhora, pessoalmente, esse momento em que teve que se afastar das atividades presenciais ali, pelo menos inicialmente na faculdade? Realmente, né? Bem complicado, principalmente para a gente que vive, né, intensamente a realidade da instituição, a gente que não só vai lá dar aula e volta, mas a gente que faz várias atividades, né, ensino, pesquisa e extensão, como as universidades federais fazem tão bem. A gente vê a universidade do jeito que ficou, né, vazia, né, e por um motivo muito maior, por uma necessidade, né, por uma questão de ordem sanitária, é realmente muito triste, né, e eu acho que o que é mais triste é a gente ver a universidade sem estudantes, né. Eu sempre digo que o que move a UFAP é esse corpo efervescente que é composto por nossos estudantes. Claro que a gente tem um papel enquanto servidor, tanto técnico-administrativo quanto docente, muito importante, mas eu acho que a alma da nossa instituição, ela é a todo momento reavivada, né, com a presença dos nossos estudantes. Então, realmente foi um momento muito difícil, né, aos poucos agora a gente já consegue ver um ou outro aluno. Quando saiu a instrução normativa, né, em setembro, e a gente conseguiu fazer com que os docentes pudessem voltar a desenvolver suas atividades de pesquisa e de extensão na instituição, né, a partir de um planejamento feito pela reitoria, a gente já começa a ver os alunos na instituição, e isso já é muito interessante para a gente fica muito feliz com essa retomada. Com certeza. Eu, pessoalmente, como aluno dali, eu fiquei pensando até, não só pensando em mim, obviamente, minha turma toda sentiu. Outro dia eu tive o prazer de encontrar, o Lucas estava comigo, o pessoal da minha sala, a gente deu uma saidinha, encontrou o pessoal, eu fiquei feliz, fazia tanto tempo que eu não via que, assim, acho que até a emoção é diferente, mas eu fiquei pensando nos alunos que nem chegaram até a oportunidade de cursar a aula presencial, não souberam como é o recebimento, aquele aconchego que a faculdade sempre promove para os novos alunos, né, Lucas? Olha, Matheus, é um ambiente que faz com que a gente mude de várias formas, né? Ele estimula, sim, na verdade, a gente estudar, querer crescer na profissão. E minha pergunta, se você me permitir aqui, fazer uma pergunta direta para os dois aqui, tanto para o Ayrton como para a Emanuele, sobre essa questão da pandemia. A gente falou, obviamente, do risco sanitário envolvido, mas muito se fala do impacto educacional, do impacto de fato na educação. Obviamente, a gente não tem como mensurar isso, pelo menos por enquanto, com números claros, mas eu queria saber, em termos de percepção de vocês, pessoalmente, qual foi o impacto que a pandemia teve na educação do Brasil, seja no ensino superior, ensino regular, médio. Eu queria saber da tua percepção pessoal sobre isso. Veja, como eu falei desde o início, nós tivemos que aprender na força, na necessidade de um ensino remoto. Nós criamos lá atividades síncronas e assíncronas, onde nós poderíamos ter aulas remotas ao vivo, naquele momento, ou aulas remotas que a gente programava. No início foi uma dificuldade muito grande, nossa, e principalmente para o discente. Por quê? Nós tivemos uma dificuldade de que nós temos muitos professores que foram formados em uma outra época. Sim. E que muitos deles não vinham acompanhando essa evolução dos tempos.
Então, imagine, dentro de 15 dias, a pessoa ter que, olha, você vai sair da sala de aula e vai passar a ensinar remotamente. Foi uma pandemia, não só para nós, das universidades, mas para o ensino como um todo. E aí tivemos que nos virar nos 30, como diz o ditado popular, onde nós trouxemos capacitações para os professores. Alguns professores nossos já tinham esses conhecimentos de plataformas, por exemplo, hoje a gente usa muito o Google Meet, mas a gente tem uma plataforma chamada AVA, que é da própria faculdade da RNP, que nós tínhamos, mas não usávamos, nós não sabíamos usar. Então tivemos que aprender a pulso. Está ali a Manuela. Vem cá, quem é que sabe, quem é que pode capacitar os professores. Fizemos essas capacitações. Uma recepção muito boa, diga-se de passagem, parabenizo a todos os professores, todos os técnicos que se doaram completamente, e a partir daí começamos a transformar e ver uma outra forma de ensino. Só que aí tinha o nosso discente, e aquele que não tinha equipamento, aquele que não tinha acesso às redes. Que é uma grande verdade no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ninguém nunca se preocupou com isso, porque não era muito a nossa realidade. O Brasil é um país de não sei o quê, de mundos diferentes. Sim. Então chegou de repente. E aí o que fazer? Então partimos para a nossa realidade. E aí fomos ver nossos recursos financeiros, que nós estávamos passando por uma crise muito grande. Cortes de recursos, retenção de recursos, vocês lembram disso? Sim. E aí o que fazer com o nosso aluno? Nós fizemos um levantamento de recursos que nós teríamos, que teríamos economizado com água, com luz, com várias outras coisas que nós não ofertamos no presencial. Então, a partir daí, abrimos editais para atender o nosso público, o nosso discente, aqueles que tinham necessidade, que estavam dentro de uma faixa de renda, que é aquela faixa de renda de meio a um salário e meio. Na realidade, o Ministério dizia que era até aquele que tinha meio salário, mas nós estendemos até a faixa etária de renda de um salário e meio. Então, além dos equipamentos, ele dizia, olha, eu tenho um celular que não dá para assistir às aulas. Então, a gente financiava, a gente bancava a compra de um bom celular ou de um tablet, e aqueles que não tinham dados, não tinha rede. Então, o Ministério da Educação nos ajudou, disponibilizou alguns chips, que fez alguns convênios com algumas operadoras, disponibilizou chip e nós disponibilizamos esse edital. Sim. Então, as pessoas recebiam essa ajuda, aqueles que precisavam, e tinha ainda uma ajuda de convivência com a Covid, porque muitos deles não tinham onde estudar, em casa. Imagine uma casa com 5, 6 membros, com 2, 3 compartimentos. Então, como estudar? Então, nós também ajudamos financeiramente aqueles que tinham essa necessidade, que tinha essa concepção, e aí, graças a Deus, houve uma certa absorção desse período remoto. Só que, eu diria, na minha avaliação, acredito que Márcio pode falar a mesma coisa, a Emanuel também vai expressar, mas eu acredito que houve grandes perdas, sim. A perda da convivência, porque o aprendizagem não é só aquele aprendizagem de transmissão, mas aquele de convivência, do social. O ambiente acadêmico é extremamente frutífero. Muito. É tanto que quando você... Veja, eu tiro um exemplo bem claro, eu sempre falo nisso. Quando nós estamos na pós-graduação, que o ensino é um pouco diferente, nós temos uma disciplina de 60 horas, ofertada durante 4 meses, que são o período letivo, são 4 meses de aula. Se eu ofereço durante 4 meses, o aprendizado é 1. Se eu ofereço essa disciplina condensada, que na pós-graduação posso fazer isso, eu ofereço condensada em 2 semanas, o aprendizagem, na minha opinião, é menos da metade. Porque não houve tempo para o aluno buscar outros conhecimentos além da aula, não houve tempo do aluno se apoderar daquele conhecimento. Adaptação, né? Adaptação. Então isso aconteceu também no remoto. É bem diferente daquele convívio social, da troca de experiência entre os próprios alunos, entre o professor e o aluno. Então, esse foi um prejuízo muito grande. Eu estou falando das graduações. Imagine no ensino básico, onde se distanciou totalmente, onde você não tem nem equipamento, nem também tem experiência de onde buscar esse conhecimento fora da sala de aula. Então, acredito que foi uma perca muito grande para nosso ensino no Brasil como um todo. E lá... Pronto, olha, eu vou passar a palavra para a pró-reitora, porém eu vou pedir que ela aguarde um pouquinho, até que a gente precisa de um rápido intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta a discutir essa perspectiva da pandemia. 12h26 a gente volta daqui a pouco. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia.
O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. A Metal Mecânica Joás é referência em serviços de torno e fresa, além de realizar manutenções em máquinas agrícolas, bombas d'água, forrageiras e ensiladeiras. A Metal Mecânica Joás também fabrica peças sob encomenda, de acordo com sua necessidade. O lugar certo para manutenção e criação no segmento de usinagem, serralharia e caldeiraria é na Metal Mecânica Joás, Rua Pero Vaz de Caminha, bairro Aloísio Pinto, em Garanhuns, às margens da BR-424. Ou ligue DDD 87 99992 6561. Mais de 30 anos de excelência em metal mecânica. Matheus Fernandes. 12h28, estamos de volta aqui no Quarto Poder, na 102.3 FM, na Rádio Marano. Hoje recebendo todo o corpo técnico aqui, que lidera ali a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP, professor Iron, o reitor, pró-reitor Márcio, Emanuele, também pró-reitora o vice-reitor, e a Emanuele, pró-reitora de graduação. E o Lucas tinha feito uma pergunta, eu gostaria que você retomasse, Lucas. Exatamente, Matheus. A gente estava falando aqui há pouco sobre a pandemia, né? E ela teve, além do impacto sanitário, natural e econômico, teve impacto educacional, em termos de perda de mercado para os alunos, de aprendizagem, de fato. E, obviamente, eu disse que a gente não tem como enumerar isso com exatidão ainda, né? Então, eu perguntei sobre a percepção pessoal de cada um aqui. Perguntei ao Iron, ele nos deu aqui no bloco anterior. Para quem perdeu, vai estar no YouTube. Tá? Com certeza. Então, você pode acompanhar posteriormente. E agora eu vou passar a palavra para a Emanuele, tá? Para ela tentar e aí explanar da forma dela e na percepção dela o impacto que a pandemia causou na educação. De fato, meninos, a gente teve um impacto gigantesco, né? Eu gostaria primeiro de falar que, infelizmente, a gente teve uma perda muito grande de alunos, né? O nosso quantitativo de alunos foi bem afetado pela pandemia. Vários alunos precisaram abrir mão, né, do seu sonho de concluir um curso de graduação na nossa instituição por uma série de motivos, né? Porque tiveram que sair de Garanhuns, tiveram que voltar para suas casas, tiveram que trabalhar em algum lugar para conseguir se sustentar, né? Porque a crise financeira também foi uma questão muito importante. Então, a gente teve aí, infelizmente, uma perda de alunos bem considerável. No entanto, essa perda também não aconteceu só com a nossa instituição, né? Acho que é importante a gente frisar. Essa crise, ela acabou acontecendo para todos nós da educação, né? Desde as escolas particulares, das escolas públicas, das universidades particulares e universidades públicas. Então, de fato, a pandemia, ela mexeu com toda a educação e, para além disso, ela também nos impôs uma nova forma de ensinar, uma nova forma de aprender, né? Como o professor Iron bem colocou, a gente, em pouco tempo, né? Porque apesar da gente ter feito todo o planejamento, ter discutido, ter estudado bastante, ter trabalhado com curso para docentes, com curso para discentes, nós que estávamos acostumados com o ensino totalmente presencial, depois fomos obrigados, para manter nossas atividades, a trabalhar de forma remota, né? Lembrando que a gente não transformou as nossas aulas em EAD, né? Educação à distância é outro tipo de ensino, é trabalhado a partir de outras ferramentas, tem toda uma legislação que regulamenta, né? No nosso caso, a gente foi para o ensino remoto, né? Um modelo novo, né? Muito utilizado em vários outros locais no mundo, especificamente em caso de catástrofes, né? De desastres naturais. Infelizmente, a gente precisou, né, usar desse recurso para que a gente não parasse com nossas atividades. Eu gostaria de registrar, né? Muito pelo contrário, a gente trabalhou bastante, né? A gente trabalhou
para montar a aula, para aprender a mexer nos sistemas, para gravar aula, para editar vídeo, né? Então, o nosso trabalho, né, enquanto servidores, ele foi bastante intensificado, né? A gente saiu um pouquinho como youtuber, professor, programador, né, videomaker, a gente foi aprendendo um pouquinho de tudo, e para os nossos discentes também, né, que estavam acostumados a ter o colega na sala para ajudar a tirar uma dúvida, ter o professor pessoalmente para tirar uma dúvida, e a partir do momento da pandemia, quando a gente começou a trabalhar no período letivo excepcional, a gente teve que fazer tudo isso através da telinha, né? Através dos nossos celulares, dos nossos computadores, né? Então, está sendo ainda um período muito crítico. A gente tem grandes perdas, mas eu queria também destacar que, apesar de toda a dificuldade, a gente teve alguns ganhos, né? Alguns ganhos no sentido de que a gente conseguiu, mesmo em meio a toda essa turbulência, a gente conseguiu com que vários alunos concluíssem seus cursos de graduação, com o empenho, né, os esforços, tanto dos discentes quanto dos servidores, a gente conseguiu que vários alunos colassem grau, tivessem a conclusão do seu curso não tão prejudicada pela pandemia, e isso foi uma questão muito importante para nós. Com certeza. E assim, no intervalo aqui a gente estava batendo um papo sobre, eu quero até que o Viceitor fale aqui um pouco também, eu passo aqui para ele, que, por exemplo, a gente tem umas percepções, né? Eu, por exemplo, sou aluno de letras, mas eu conheço também muita gente lá no curso de pedagogia. E eu sei que para o pessoal de pedagogia, eles têm uma atenção muito maior do relacionamento de professor e aluno, porque eles são as pessoas que mais captam o sentimento do aluno ali, para perceber as dificuldades, principalmente que eles vão para a educação inicial também dos alunos, né? Eles vão perceber aquele detalhe. E muita coisa que a gente fala até o bizu, né? Que o professor passa, ó, se você perceber que seu aluno está desconexo nisso aqui, está com uma dificuldade, ele apresenta esse sintoma, é porque ele talvez não esteja compreendendo esse método aqui, então você pode usar esse, enfim, montar uma grade em que o aluno consiga se achar e que o professor faça uma conexão entre o conhecimento, o aluno, que assim ele possa transformar a vida daquele aluno através da educação. Professor, como é que o senhor percebeu, assim, como é que a faculdade tem percebido, quais vão ser as mudanças que vão ser precisadas, implementadas, talvez, ao longo desses próximos anos, para poder tentar recuperar ou ver as experiências que foram colhidas ao longo dessa pandemia, devido a essa perca que a gente observou? Boa tarde a todos. E vai ser um desafio, né? A gente, no retorno, no contato agora com os alunos, né? Esperamos que possa acontecer o mais breve possível. Como você mesmo coloca, no contato, no dia a dia, no nosso convívio com os alunados, é que a gente vai poder ter a noção clara de como é que está e como que ele se encontra diante de todo esse processo de aprendizado, sobretudo para aqueles que ainda permanecem, porque muitos, né, já concluíram seus cursos, já passaram, e a gente torce para que eles realmente possam ter conseguido, durante esse período, ter sua formação completa, né, como se fosse de forma presencial, embora imaginamos, né, que com certeza aconteceram as perdas, porque esse contato, esse convívio, esse olho no olho é algo que realmente ajuda para que a gente possa tomar decisões e avaliar o método, a forma de passar o conhecimento, mas, né, eu sei que também, como seres humanos, somos pessoas capazes e aquilo que falta, às vezes você busca em outras maneiras, em outros locais, completar aquilo que ficou com deficiência, né? Para os que permanecem, então é essa questão da gente, né, tentar sentar, conversar no contato, no dia a dia, com essa percepção que nos é dada como professor, então, entender o que podemos fazer para melhorar e, logicamente, buscar as ações concretas, corretas, para tentar recuperar esse tempo que entendemos ter sido tão importante e que ficou perdido, né? Durante esse período da pandemia, embora entendamos que foi necessário, que foi importante acontecer. Entendo, compreendo completamente e sei também do desafio, né? Observo vocês e já coloco aqui o Quarto Poder sempre à disposição para qualquer eventualidade de necessidade de tiver de comunicação em massa, que a gente está sempre, já tinha falado isso para a Iron, mas estendo aqui a Emanuele, o professor Márcio, que todos que necessitarem de comunicação possam contar com a gente. O Quarto Poder e a Rádio Marana estão sempre com os microfones abertos.
mas agora eu quero saber, já falamos do para trás, eu quero saber do adiante. O desafio não para, né, professor? A gente sabe que a demanda é alta e os alunos também, principalmente os que vão começar agora, talvez que não conheçam esse convívio que a gente estava falando aqui, o que aguarda eles na próxima possibilidade de entrar fisicamente ali naquele prédio que tem tanta história e forma tanta gente boa? Bom, nós estamos nos preparando para receber esses alunos. Emanuele, depois eu vou pedir até para ela complementar. Veja, quem foi selecionado no Enem há 2 semestres atrás, ainda não teve contato com a nossa universidade. A Emanuele tem todos esses números, ela pode passar. Então, veja, o mundo hoje é dinâmico. Se você passou na universidade, mesmo que seja federal, se aparecer uma oportunidade outra, eles vão embora. Então, nós estamos muito preocupados, por isso que a gente tem trabalhado de noite, diuturnamente, para que a gente possa trazer o mais breve possível esse aluno para a sala de aula, para que a gente possa ter esse contato e não continuar com essas perdas. Porque o que faz a universidade são vocês, é o aluno. Sem o aluno, a gente não existe. Então, nós estamos passando por essa dificuldade, o Brasil inteiro, não somos só nós, mas nós, por sermos a mais nova universidade do Brasil, as mais novas universidades do Brasil, as supernovas, nós estamos com essa grande dificuldade de trazer o aluno. E aí nós estamos nos preparando. Nós temos uma resolução aprovada, nós temos um protocolo de biossegurança que nós estamos nos adaptando para que a gente possa trazer esse aluno para perto da gente, para a sala de aula, para que a gente possa continuar. Mas para tudo isso, a gente precisa de todo um planejamento, porque não adianta a gente começar e, de repente, a gente não poder dar conta e parar. É tanto que hoje e ontem saiu uma nova decreto aqui no estado de Pernambuco, onde vai ter certas limitações pelo aumento da variante Ômicron, assim como da gripe, né? Da gripe comum que tem afetado. Então, tudo isso tem uma análise. Então, o nosso plano de retorno, ele foi um plano bem executado, bem desenvolvido, porque tem toda essa previsão. A gente pode evoluir de fase, depende de como esteja a situação da pandemia, mas também nós podemos retroceder, tá? Isso eu acredito que todo mundo entende o que está acontecendo, porque não adianta a gente abrir as portas da universidade, colocar todo mundo dentro e a partir daí começar a haver contaminações. A gente tem que fazer testagem, como já foi feito lá na universidade, quando retornaram os técnicos professores, uma parceria com a prefeitura, nós fizemos testagem de todos aqueles que quiseram. Hoje nós temos a história do passaporte vacinal, que o estado de Pernambuco está cobrando, até para eventos agora, a partir de hoje, começa a cobrar testes de passaporte. Na universidade, nós ainda estamos em consulta à Procuradoria Jurídica, uma vez que houve uma normativa do governo federal que não era permitido, mas houve também uma decisão do Supremo, e aí que os estados possam organizar. Que o estado possa organizar esse controle. E é isso que nós estamos fazendo, cuidando de vidas. E tudo que nós fizemos até hoje, Matheus, Lucas e demais que estão ouvindo, eu acredito que surtiu efeito. Nós não perdemos nenhum servidor, nós não perdemos nenhum discente, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Coisa boa. Isso foi importantíssimo, porque nós tomamos a decisão de parar na hora certa. Porque a universidade é diferente de uma escola, de um colégio. Sim. Uma escola é as pessoas que estão naquele bairro, que geralmente frequentam a escola e participam. E a universidade, quando nós abrimos as portas, vem gente do Brasil inteiro. Independente de como esteja em Garanhuns, mas vem gente do Brasil inteiro. E aí nós temos que ter estrutura para acolher essas pessoas e para que não haja essa disseminação dessa terrível doença que tem matado tanta gente no mundo inteiro. É verdade. E assim, antes de eu passar para a pró-reitora, deixa eu só pedir, né? Eu todo dia eu peço aqui, mas de forma mais veemente agora, por favor, se vacinem, né, gente? Se vocês querem retomar as atividades normais, e a vacina da gripe está disponível nos postinhos de saúde. Eu sempre coloco aqui, eu tomei a vacina da gripe, além da vacina da Covid, porque ela é muito necessária. Anualmente existe a vacinação, acredito que a do Covid também vai ser assim agora, anualmente as dosagens, mas de fato a vacina da gripe, ela é eficiente contra a influenza e ela vai ser melhorada ainda, outras doses vão vir, mas essa atual ela já combate bem. O pessoal que ficou gripado, eu estava até comentando, eu fiquei gripado, sei lá, 2, 3 meses atrás, mas eu tinha tomado ela, então eu fiquei um dia ruim, os outros já fiquei tranquilo. O pessoal que não toma geralmente passa 4, 5 dias meio acamado, depois retoma, mas de fato se protejam e a vacina é a proteção. Emanuele, por favor.
Isso mesmo, Matheus. Vamos endossar aqui a campanha da vacinação, né? Eu, por exemplo, já tomei a terceira dose, estou esperando aí se tiver a quarta, a quinta, a gente está aguardando. O importante é a vacina no braço, né? Então, acho que o professor Ayron já colocou uma série de questões importantes, né, em relação a essa retomada que a gente está prevendo, lembrando, né, que a resolução 03 de 2021, ela foi aprovada numa reunião bem importante com o nosso Conselho Superior e com o nosso CONCEP, e a gente, nessa resolução, a gente prevê como é que fica toda a organização nessa retomada das atividades presenciais da nossa instituição. Lembrando que também, como o professor Ayron colocou, essa resolução, ela prevê que a gente pode adiantar alguma fase, ou a gente pode retroceder em virtude do cenário da pandemia. E eu queria deixar claro para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que para nós que fazemos parte da gestão da instituição, que estamos lidando, né, com essa realidade, é uma tarefa muito difícil, porque a todo momento a gente se depara com uma novidade. Então, quando a gente montou essa proposta de resolução, a gente estava, digamos que, muito mais tranquilo do que a gente está hoje, né? Hoje a gente já começa a se alarmar, já começa a se preocupar, porque os casos são diferentes. Então, como estamos dentro de uma pandemia, o vírus vai mutando, as pessoas vão afrouxando algumas medidas de segurança, o nível de contaminação vai aumentando, a gente acaba tendo que lidar com o que eu planejo hoje, a gente já não tem certeza se pode ser executado amanhã, né? Infelizmente, a gente está nessa bola de neve em que a gente está tentando dar conta do que vai aparecendo. A gente não está conseguindo prever muito lá na frente, né? Mas a gente vem trabalhando para que a gente, utilizando o nosso protocolo, né, de biossegurança, criado pela nossa comissão na instituição, que a gente possa retomar nossas atividades presenciais, né, mantendo de forma remota apenas os docentes e discentes que possuem alguma comorbidade, das comorbidades que também são elencadas na instrução normativa do MEC, né? Então, é um direito garantido para o nosso servidor e para o nosso discente que tem alguma comorbidade se manter no ensino remoto. Os demais voltam para o nosso convívio de forma presencial, né? Esse convívio que é tão esperado por tantos também, como vocês bem falaram hoje aqui também. Com certeza. Mandar aqui um abraço para o Alan Bruno, ele que também é aluno de letras lá, o meu amigo que rapaz, para você ver, né? Ele entrou aluno e estava conversando com ele outro dia, de vez em quando eu vejo ele, durante a pandemia, ele foi eleito o vereador mais bem votado lá de Palmeirina, um orgulho para a classe de letras, que é bom de urna também. O Alan Bruno está aqui desejando, de fato, o retorno presencial. Eu sei o que eu e ele sofremos, porque uma das coisas que os alunos gostam é que a faculdade ela organiza o seu horário. Quando você dá 6 horas, você tem que estar pronto para descer. Principalmente quem estuda à noite, se organizava direitinho o seu dia com base numa organização institucional. Porque às vezes quando você fica por conta, muita gente não tem essa facilidade, né? Essa habilidade de organizar seus horários, e a faculdade meio que era um balizador para isso. Manda um abraço aqui também para nossos ouvintes. Renata Frazão está ouvindo aqui, muita gente ouvindo. Marcelo Jorge também está ouvindo, comunicador de mão cheia. Professor, eu gosto. A Emanuele falou uma coisa na nossa pró-reitora, falando sobre a questão híbrida, né? De alguns casos, por exemplo, com os alunos com comorbidade. Já se sabe o volume que vai ser estendido, como é que está essa pontualidade para quem ainda vai participar desse formato, se o formato vai ser híbrido. Eu entendi muito bem quando ela falou uma coisa muito clara, de que, a nota formativa foi dada de acordo com a realidade daquele momento. O momento se alterou, então as condições provavelmente se alterem devido à necessidade. Então, como é que vocês estão analisando esse panorama agora? Veja, nós estamos acompanhando os acontecimentos do dia a dia. Tá? A nossa resolução, a gente previa agora voltar e entrar na fase D, que é aquela presencialidade, com o remoto para aqueles que têm alguma comorbidade. Existe uma instrução normativa do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, onde aqueles que têm comorbidade, eles fazem uma autodeclaração, mandam uma autodeclaração e continuam no trabalho remoto. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, ela se programou toda para os professores que vão continuar remoto. Então, o calendário está montado, o aluno vai para a sala de aula, vai assistir às aulas presenciais, e aqueles que os professores estão remotos, eles vão continuar assistindo remotamente. Ou na própria sala de aula, nós estamos montando uma estrutura de TVs, de web TV, de TV que pode fazer isso na própria sala de aula, o professor transmitir a sua aula para a sala,
ou ele assistir fora da sala. E eu quero aqui, de antemão, agradecer também a boa vontade e a raça desses professores que tiveram à frente da educação da UFAPE durante a pandemia, porque rapaz, eu esperava contar com os professores, mas nunca imaginei que eles seriam tão guerreiros quanto eles foram durante essa pandemia, porque se viraram, meu amigo. Nós temos que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu, Olha, porque professores... gente até de mais idade, né? Que não tem esse contato com a tecnologia toda, né? Exatamente. Pedir ajuda aos demais colegas, pedir ajuda a filhos, a quem estava na casa deles. E além disso, Matheus, veja, os professores bancaram a educação durante esses períodos letivos. Como? Energia, internet, tudo. Não receberam nada a mais pago pela universidade. Porque tudo isso eles têm na universidade, né? Tem internet, tem energia, tem uma série de vantagens que estão na universidade, mas agora eles estavam em casa. Bancaram tudo isso e fizeram tudo isso. Então, muitos até contrataram pessoas que conheciam, tinham conhecimento, para que pudessem dar essas aulas. Então, nós temos que tirar o chapéu para os professores, para os técnicos. É verdade. Os técnicos mantiveram a nossa universidade funcionando remotamente, trabalharam, como diz você, vocês tinham um horário que tinham que se organizar para, a partir de 6 horas, você estar disponível na universidade. Exato. Então, quando nós fomos trabalhar em casa, os professores e principalmente os técnicos, eles não tinham horário. Você saía do seu computador aqui, da frente do seu escritório, e de lado estava a sua cozinha, estava a sua casa normal. Um ambiente familiar normal, né? E que aí eles modificaram totalmente, e nós temos aqui parabenizar mesmo, agradecer a todos eles que vestiram a camisa da nossa instituição, e hoje nós estamos, eu acredito que está dando certo. Está dando tão certo, Matheus, que no semestre passado, nós fizemos 16 colações de graus antecipadas. Só acontece uma colação de grau antecipada quando o aluno, o formando, ele passou em uma seleção, seja pública ou privada, de trabalho, ou numa seleção de pós-graduação fora do nosso campus. Então, ele precisa solicitar a sua formatura antecipada. Então, a gente fez 16 formaturas. De um aluno, de 5, de 10 alunos. Por exemplo, essa semana eu tenho uma programada, ainda daqui para sexta-feira eu tenho que fazer uma colação de grau antecipada, deve ter de 12 a 13 alunos pedindo essa antecipação. Então, veja que nós estamos cumprindo nosso papel. Com certeza. Eu acredito que nós estamos atendendo os anseios da sociedade. Se o aluno está saindo, pedindo formação, porque ele está indo trabalhar, está indo para a pós-graduação. Então, nós estamos atendendo aquilo que nós nos propomos, que é preparar pessoas para que possam assumir um lugar na sociedade. E um dos lugares que eu tenho ficado muito feliz, que tem sido assumido por nossos egressos, é a política. Está aí o nosso vereador, que foi eleito... Bom de urna. Bom de urna, o mais votado, mas eu tenho vários outros casos desses, que foram para as urnas, colocaram seu nome, ou que estão assumindo outras posições políticas, estratégicas, sociais, e que antes a gente não via. Por exemplo, associação de produtores, cooperativas, que na nossa região tem um viés muito troncho, as pessoas não entendem muito como funciona. É verdade. Porque as pessoas que estão no comando são os donos. E muitas vezes isso não funciona. E hoje, quando eu chego numa cidade que vejo um ex-aluno nosso assumindo essas funções, eu digo, agora vai. Porque ele tem formação para isso, ele tem capacidade de assumir. E esse é o nosso papel. Capacitar as pessoas para que assumam o seu papel dentro da sociedade, para que a gente possa transformar essa sociedade. Eu acredito que mesmo durante a pandemia nós cumprimos esse nosso objetivo. Com certeza. Exatamente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo novamente, tá? E na volta eu quero tocar um pouquinho na questão de gestão financeira de recursos ali da faculdade. A gente sabe que esse ano a gente teve muitos cortes, tá? O governo federal e o governo estadual normalmente vem comprimindo um pouquinho o orçamento da educação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? 12h50 a gente volta já já. Quarto poder. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. A Metal Mecânica Joás é referência em serviços de torno e fresa, além de realizar manutenções em máquinas agrícolas, bombas d'água, forrageiras e ensiladeiras. A
A Metal Mecânica Joás também fabrica peças sob encomenda, de acordo com sua necessidade. O lugar certo para manutenção e criação no segmento de usinagem, serralharia e caldeiraria é na Metal Mecânica Joás, Rua Pero Vaz de Caminha, bairro Aloísio Pinto, em Garanhuns, às margens da BR-424. Ou ligue DDD 87 99992 6561. Mais de 30 anos de excelência em metal mecânica. Matheus Fernandes. 12h51, estamos de volta hoje recebendo o pessoal da gestão, né, Lucas? Lá da UFAP, pró-reitor, o reitor, o vice-reitor e a pró-reitora, todos aqui, batendo um papo conosco aqui sobre a educação, que não fica só para o nosso município, mas a Rádio Marano vai a 150 municípios, supera o estado de Pernambuco, vai a estados vizinhos aqui, cerca de 1,5 milhão de ouvintes. A gente está sempre tentando trazer a melhor informação da maneira mais clara e objetiva possível. E hoje falando aqui um pouco da educação da UFAP, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E eu quero saber, o Lucas tinha feito uma pergunta da gestão financeira. Pode Olha, começar, Matheus, Lucas. a gente sabe que não só a educação, tá, mas todas as áreas durante a pandemia sofreram cortes, tá, em relação a recurso financeiro. Eu quero saber um pouquinho do gestor aqui do nosso campus, como é que está funcionando essa questão dos recursos financeiros, porque obviamente você teve ao mesmo tempo um aumento com gasto de capacitação, de compra de artefatos tecnológicos para a pandemia, e ao mesmo tempo você tem a diminuição de recursos. Então eu acredito que seja difícil de administrar. Eu quero saber um pouquinho dessa experiência, e se o Matheus tiver mais alguma pergunta aí para fazer o combo, pode ficar à vontade. Não, ele responde, depois eu repasso. Bom, quanto ao financeiro, nós, como eu disse desde o início, nós começamos a gestão da universidade praticamente dentro da pandemia, né? Então, durante a pandemia, houve corte, houve bloqueio de verbas para as instituições federais, porque precisou-se investir muitos recursos no combate à pandemia, compra de vacinas e tudo mais. Como nós ficamos funcionando remotamente, então nós tivemos algumas economias também. Economias de diárias, de passagem, de manutenções, de energia, e foram essas economias que nos salvaram para atender essa demanda de crise. O ano passado nós tivemos retenções e cortes e retenções, depois foram sendo liberados gradativos recursos. Nós finalizamos o ano passado mais ou menos tranquilo, porque no ano 2020 para 2021, como tinha a lei que regia o sistema brasileiro na pandemia, nós pudemos, o recurso que nós tínhamos economizado, podemos pagar as contas do ano seguinte, de algumas empresas de contrato continuado. Então, no início do ano, por exemplo, do ano passado, nós tínhamos uma folha de pagamento de 25 mil, 30 mil reais de bolsas, e vinha 2 mil, 3 mil reais. Então, nós não tínhamos como pagar. Como nós tínhamos economizado no ano anterior e pagamos as empresas contrato continuado, nós pagamos as nossas bolsas integrais, não houve nenhum corte, todo mundo recebeu. Essa era uma promessa nossa, porque nós estávamos num momento muito difícil de pandemia, e imagine o nosso aluno que depende daquela bolsa não receber. Então, nós cumprimos. Nós tínhamos um problema muito sério até o ano passado, que era os investimentos do penais. Quando nós recebemos da UAG para a UFAP, nós tínhamos uma conta de 1.700.000 que a gente pagava de bolsa e de auxílio do penais, que é aquele programa de assistência ao estudantil, ao aluno vulnerável. Nós recebemos apenas 850 mil no primeiro ano, 780 mil no segundo ano. Tínhamos que pagar 1.700.000, 1.800.000. Tiramos dos recursos de custeio, ia sacrificar a universidade, mas aí, como houve essa economia, nós conseguimos pagar todos os nossos bolsistas sem problema. E esse ano, graças a Deus, na Pelua, foi apresentado uma minuta de Pelua. Antes, na Lua, fizeram alguns cortes para todos os ministérios, entre eles a educação. Então, nós tivemos alguns cortes, mas, em compensação, nós tivemos a recomposição de todo o penais, que é aquilo mais, eu diria que é a parte mais importante, que é que sustenta o aluno na universidade. Porque o aluno nosso bolsista, ele nos dá uma resposta muito positiva. Se nós fizermos um levantamento, como nós já fizemos, da resposta dele em termos de aprendizagem, de educação, de formandos, eles são bem quem dão a melhor resposta. Então, esse ano nós temos 1.800.000 de penais destinado às bolsas, aos programas, e aí nós já estamos programando com esses recursos o que é que nós vamos fazer na volta. Por exemplo, nós temos a Casa de Estudante,
que tem um número X de alunos. Mas nós não podemos botar todo mundo dentro da casa estudante com retorno. Então, a previsão da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil é que a gente retorne com a casa estudante com a capacidade mínima e que esses alunos que vão ficar fora eles vão receber uma bolsa extra para que paguem um aluguel e fique no distanciamento correto. Então, esses recursos é que nos estão garantindo. Com certeza. É só acrescentar ainda nesse tema, que a gente falou um pouco mais da parte financeira, enfim, da proximidade da gestão com os alunos. Como é que a gente conversava aqui em off que as empresas estão demandando muitos profissionais, né? A gente sabe disso, as agrárias, enfim, diversos setores. Como é que faz para localizar um aluno que a faculdade possa indicar para alguma empresa, seja das agrárias, enfim, qual setor for necessário? Como é que faz para entrar em contato? Veja, quem melhor tem contato com os nossos egressos são os coordenadores. É a pessoa que está na frente de cada curso e sabe aqueles que podem se encaixar em determinadas demandas do mercado. Sim. Então, eles entram em contato com a universidade, entra lá no site da universidade, tem os e-mails, tanto das pró-reitorias quanto das graduações. Ele pode mandar lá um recado, um e-mail, tem... O WhatsApp não tem não na rede, mas a gente pode até desenrolar, disponibilizar, e aí ele diz aquilo que ele precisa para aquele momento e a gente corre atrás. Por exemplo, muitas empresas ligam para mim, como reitor das ciências agrárias, e aí o Márcio Farias, que é do curso de agronomia, eu digo, olha, junta com o coordenador e vê lá quem melhor se encaixa. As coordenadorias conseguem organizar melhor. As coordenadorias. Recentemente surgiu algumas demandas aqui, vocês devem estar acompanhando, devem estar sabendo, que está surgindo aqui um mercado de produção de milho grão. Sim. Que é uma nova fronteira que está começando, que eu estou apostando muito, estou dando muito crédito nisso, porque nós temos um zoneamento de produção de milho aqui no Agreste Pernambuco, a partir de Garanhuns, subindo aqui para a zona, para a divisa com Alagoas, temos uma boa área de produção. Então, essa semana surgiu várias demandas de pessoas de agrônomo, de zootecnista, de veterinário, e aí a gente manda para os cursos, e os cursos indicam aqueles que melhor se encaixam em determinadas situações. Letras, pedagogia, a mesma coisa. Tem surgido grandes demandas e, graças a Deus, nós que fazemos a FAP estamos muito felizes com isso, porque é o que nós preparamos o discente para ocupar o campo. E estamos mais felizes ainda. Essa semana, eu e Márcio deparamos com uma ex-aluna nossa, uma egresso de agronomia. Ela tem lá pegar o diploma, toda feliz da vida. E aí, como é que está? Ela disse, eu estou em Mato Grosso, não é isso? Goiás. E como é que está lá? Ela disse, professor, lá nós estamos precisando de gente. O FAP lá está com uma moral que você nem imagina. Eu disse, como assim? Disse, não, foi o primeiro já levou o segundo já levou o terceiro. E aí, eles estão bem desenvolvidos lá e estão precisando de gente. Orgulho, né? Tanto para estágio quanto em seguida para trabalhar. Aí, muito interessante, né? Eu acho que talvez seja o papel mais fundamental da universidade é fazer também uma espécie de ponte aí. Devolve para a sociedade um aluno pronto, um profissional pronto. E o profissional que está saindo ali da faculdade. Pode falar, fica à vontade. Matheus, só em relação a essa questão dos nossos egressos, né? Agora, acho que foi em dezembro, se eu não estou enganada, se eu não estiver enganada, a gente, dentro da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, a gente tem um departamento, que é o Departamento de Acompanhamento Educacional, e agora, em dezembro, a gente instituiu a Coordenadoria de Acompanhamento de Egressos, né? Coordenada pela professora Valéria Barza. Então, a gente já está passando aí com os alunos um questionário, né? Um formulário para ser preenchido, para que a gente comece a criar um banco de dados, né, para saber quem são esses nossos egressos, onde eles estão, como está a sua formação, para que a gente possa também, no futuro, fazer essa ponte de forma mais direta, né, com o mercado de trabalho. Isso é uma dos nossos anseios agora, a partir desse novo ano, com essa nova gestão, enquanto Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. Então, acredito que vai ser muito interessante quando a gente tiver, né, esse montante de informações dos nossos alunos e a gente possa, de fato, fazer uma ligação entre os nossos egressos e o mercado de trabalho. Com certeza. A gente está chegando um pouco na reta final, mas fiquem tranquilos que o Júnior Paulino não fica bravo comigo quando eu atropelo um pouquinho do horário dele. Mas eu quero saber, pró-reitora, uma coisa que acho que está todos os alunos que estão ouvindo agora esperando, o calendário deste ano e quais são as condições. Por exemplo, como é que os alunos podem apresentar a questão da comorbidade que a gente estava tratando aqui, que ele pode apresentar também algumas condições técnicas necessárias para que ele possa dar no convívio, ou que ele possa ficar em casa. E as datas, se a senhora puder passar, não sei se vai ter de todos os cursos, não sei como é que já está a montagem da grade, mas fique à vontade. Vê só, Matheus,
A gente hoje conseguiu finalmente colocar todos os horários no sistema, né? Tá circulando agora com as coordenações. Acredito que até o fim do dia vai estar disponível para todos no site da nossa UFAP, né? O período de matrícula dos alunos acompanháveis e desligáveis já começou, então, durante essa semana, os alunos que estão numa situação de acompanhamento ou desligamento também já podem fazer sua solicitação de matrícula junto às suas coordenações de curso. E o calendário acadêmico, né, que também foi aprovado nessa reunião que eu havia mencionado, entre Consul e Concep, também foi aprovado e com as nossas aulas iniciando dia 14 de fevereiro, né? Então, nessa semana de 14 de fevereiro, que inicia no dia 14 de fevereiro, nós, inclusive, estamos montando uma programação bastante interessante, né? O Integra UFAP. De forma inédita, a gente está buscando fazer uma semana integrando todas as atividades de recepção da instituição. Então, a gente vai ter todos os cursos recepcionando seus alunos de alguma forma, a gente vai ter aula magna, a gente vai ter a participação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura também, né, fazendo a grande discussão sobre o processo de curricularização da extensão, a gente vai ter participação da assistência estudantil também, então, a gente está montando uma atividade de fato para integrar os nossos calouros, os nossos veteranos, o nosso corpo técnico e os docentes durante essa primeira semana, né, começar aí no dia 14. Para os alunos que têm alguma comorbidade, eles também vão preencher um formulário, e nesse formulário ele vai dizer, olha, eu sou o aluno tal, do curso tal, e eu tenho a comorbidade descrita na normativa, e ele anexa aí um atestado médico. No caso dos docentes, os docentes fazem isso diretamente com a gestão de pessoas, né, com as coordenações também da ciência. No caso dos discentes, eles encaminham, quando eles preenchem esse formulário, o departamento de ensino recebe, né, com a professora Safira, e a gente encaminha isso para as coordenações de curso. Então, esses alunos que têm uma comorbidade, que estão amparados na regulamentação, eles vão ter direito a ter suas aulas sendo feitas no formato remoto. Tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Então, a gente está tentando aí, obviamente, voltar com esse planejamento para as aulas de forma presencial, mas respeitando aí essa necessidade da manutenção do ensino remoto para os estudantes e para os docentes que precisam continuar remotamente em virtude de comorbidade. Certeza. Perfeitamente. Matheus, a gente está chegando ao finalzinho do programa, está 1h03, já ultrapassando um pouquinho. Eu vou pedir para que eles deixem as palavras finais. Deixa eu só fazer uma última perguntinha aqui, senão o Rafael fica bravo comigo. O engenheiro aqui está perguntando como é que está a previsão das obras lá na UFAP. E eu queria que o senhor também fizesse uma propagandazinha da UFAP de quais são os cursos, né, que estão disponíveis para todos. Muito bem. Quanto às obras, nós estamos em andamento o restaurante universitário, a empresa está trabalhando todo vapor agora. Nós temos a biblioteca, que tem uma previsão de entrega, acho que em março, e nós temos um laboratório de pesquisa, que isso aí está dependendo ainda de um ajuste entre a fundação, de apoio nosso, a FADURP, e o Ministério da Educação. Acredito que sim, é um ajuste que falta e eles estão terminando. Os demais, nós estamos sem outras obras, por enquanto, porque nesses 2 anos nós não recebemos verbas de investimento. Temos ido a Brasília diversas vezes, estamos tentando verbas para novas construções, mas até o momento nós não temos nenhuma sinalização. Então, é por aí. E quanto à propaganda, nós temos 7 cursos de graduação. Nós temos as ciências agrárias, né? Agronomia, veterinária, zootecnia, a engenharia de alimento, que completa todo um ciclo. Aí nós temos pedagogia, letras e bacharelado em ciência da computação. Nós temos 5 pós-graduações, toda a nível de mestrado, são mestrado de zootecnia, agronomia, veterinária, um de ciências ambientais e o Prof. Letras. E temos algumas propostas já enviadas à CAPES para, por exemplo, uma proposta de um doutorado da agronomia, que na última avaliação ficamos muito próximo de ser classificado, mas devido ao momento, à falta de recursos, de bolsas, mas eu acredito que na próxima avaliação da PCN nós seremos mais novos cursos, Deus quiser. Com certeza. Isso, né? Pedir agora as palavras finais, aí, em nome da educação, em nome da universidade, que tanto o reitor como a pró-reitora possam deixar aqui para a gente finalizar o programa. Podem ficar à vontade na ordem que quiserem prosseguir. Bom, eu vou agradecer a vocês, novamente, a Rádio Marano, que desde quando nós chegamos em Garanhuns, a Rádio Marano sempre colocou os microfones à nossa disposição em diversos programas.
E agora o Quarto Poder veio para complementar essa programação da Amarano, que tem feito com que a gente leve nossas ações ao público em geral. Cada vez que a gente vem aqui na Amarano, a gente no dia recebe respostas positivas e importantes, porque as pessoas começam a conhecer, começam a ver aquele trabalho que nós estamos fazendo. Aqui é uma forma de extensão que nós usamos os microfones do Quarto Poder da Rádio Amarano para que nós possamos fazer também extensão, porque nós trazemos sempre conhecimentos do que está acontecendo no mundo do conhecimento. Com certeza. Manoeli? Queria agradecer a oportunidade, Lucas e Matheus, né, dizer que é muito bom que a gente tenha, né, os meios de comunicação a favor da instituição, da educação como um todo. Queria dizer também para os nossos discentes, para os nossos colegas servidores, que a gente trabalhou muito, né, consolidando esse projeto de volta, né, dessa resolução, que resultou aí nessa resolução, na 3 de 2021, e a gente está de braços abertos, mas sem abraços, né, porque a gente vai manter o distanciamento físico, mas a gente está esperando ansiosamente para que a gente tenha as nossas salas de aulas ocupadas, os nossos laboratórios, o ambiente de toda a nossa instituição. E dizer que, mais uma vez, né, estamos do lado de cá, trabalhando intensamente para que a gente tenha um retorno seguro, né? Eu acho muito importante a gente sempre falar, né, que a gente foi muito criticado muitas vezes porque a gente ainda não tinha voltado presencialmente, né? Mas como o professor Ayrton falou, a nossa realidade é um pouco mais complexa do que parece, né? A gente tem pessoas de todos os lugares. Então, mas independente de tudo isso, a gente está se preparando para um retorno maravilhoso. A gente já começa aí com o Integra UFAP, já faça a propaganda para os nossos servidores, docentes técnico-administrativos e discentes participarem. A programação está maravilhosa, né? Várias atividades serão desenvolvidas. E queria dizer para a Matheus, especificamente, a gente se encontra em sala de aula, né? Enquanto aluno de letras, né? Então, mais uma vez, obrigada. É um prazer ter falado com vocês. Estamos também à disposição quando necessário. Forte abraço. Depois eu vou querer saber como é Matheus na sala de aula, tá? Eu sou bom aluno. Depois eu te conto, Lucas, depois eu te conto. Olha, mas por hoje é isso, 1h08, a gente vai encerrando aqui. Tivemos hoje com o doutor Ayrton Mello e com a doutora Emanuele, tá? Ela que é pró-reitora e o reitor. Vice-reitor também, Márcio. Também, que deu algumas palavras aqui. Encerrando o programa, né, Matheus? Mais uma vez, obrigado. Primeira Arnaldo, entrevista do ano, né? Primeira entrevista do ano. Arnaldo, obrigado pelas operações hoje. Cuidado no choque, nas queimaduras. O Arnaldo tá complicado, viu? Tá danadinho. É isso. 1h08. Até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Eutônio Vilela, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 28,8 graus. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. CYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM, estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Chegando a luz do sol. Tá chegando a Bote Promos de Verão. Mais de 600 produtos de perfumaria, make e cuidados para cabelo e corpo, com até 50% de desconto no Boticário. Aproveite! Colônia Linda Summer de R$ 144,90 por R$ 66,90. Compre na loja com um revendedor pelo site ou WhatsApp 0800 744 0010. Até 23 de janeiro. Bote Promo é o Boticário. Consulte condições nos canais de venda. Preço mais baixo que você já viu é no Atacadão, seu parceirão. Filezinho de peito de